Meus amores, é um bom dia. Meus amores, um bom dia. E vou soltar para vocês aqui o sonho, a palavra de Deus. Na palavra de Deus eu vou soltar só os versículos, pequenininho, né? Porque você está vendo que hoje eu não tô boa, né? A garganta tá meio ruim, o nariz está ruim. Tá tudo assim como tivesse entupido, entendeu? Aí, tá vendo, meus amores, minha voz chega mudou. Então, meus amores, eu vou fazer esse vídeo pra vocês curtir um bom dia, Pai do Senhor. E um bom dia pra quem é crente, uma parte pra quem é crente, e um bom dia para as pessoas que não são crentes, pessoas que são não aceitaram Jesus, né? Jesus convida vocês o que? Para que vocês aceitem ele, entendeu? Para que vocês aceitem a própria salvação da alma de vocês. Pode deixar bem claro, né? Você está sentindo assim meio seca assim a garganta? Glória a Deus. Sobre dois detalhes que eu tive no sonho, eu vou soltar para vocês agora. Pronto, tá aqui Apocalipse 7, versículo 12 e o versículo... Pronto, e o versículo 15. O versículo 15 é a respeito do outro sonho, que pra mim é continuação, né? Só que Jesus não me mostrou os sonhos... Jesus não me mostrou os sonhos tudo de uma vez só, ele foi me mostrando por etapa. Por isso que eu solto esse pra vocês por etapa, que eu solto o sonho e ainda solto a Santa Escritura, entendeu? Mas bora lá, né? Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Na hora que eu ia caminhando para o pé da minha porta, na hora que eu chegava lá, eu olhava pro céu. Na hora que eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens junto com os anjos. Na hora que eu avistava ele, eu via Jesus completo, dos pés à cabeça, né? E não vi os pés dele porque estava em cima das nuvens. E do lado dele direito assim tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava dar pra ver de tanto anjo. Meus amores, é porque estão mandando mensagem pra mim da igreja, do grupo, né? Pra poder eu ir, entendeu? Aí eu tava olhando. Aí, meus amores, na hora que eu tirei a vista, eu vi Jesus completinho, dos pés à cabeça. O vestidinho dele ele dos cabelos grandes, né? Assim, né? E o vestidinho dele ia até os pés, né? E um begezinho bem clarinho. A roupa do meu salvador, a roupa do meu grande amor, né? E na hora que eu tirava a vista dele, eu olhava pra... Vocês estão vendo que eu tô falando com um pouco de dificuldade, né? Porque eu não tô falando muito por causa da minha garganta, entendeu? Quando eu tirava a vista dele, dos anjos, que eu olhava pra lá dele, a minha vista não faltava terminar de ver de tanto anjo. É o exército dele, né? Como tem escrito na Santa Escritura. Primeiro que dizer que tu viu Jesus, eu vou afirmar pra vocês agora. Vou soltar só o nome dele aqui, ó. Deixa eu terminar o resto do sonho, aí eu solto o nome dele. Ó. E na hora que eu tirava a vista dele, eu olhava pra rua, já não tava dentro da minha casa não, como eu avistei ele. Quando eu avistei ele, eu tava dentro da minha casa. Quando eu tirei os olhos dele, eu já não tava dentro da minha casa não, eu já tava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando pra baixo, eu vi a rua de uma ponta a outra, ela rachada. E lá no começo da rua tava o meu filho mais velho, né? Ele ia babando como se fosse babando da rua. E quando eu vi a rua rachada, né, de uma ponta a outra, que eu vi meu filho lá no começo, lá tinha uma, como é que chama, meu Deus? Tinha uma, a terra tava aberta lá no início, né, a rachadura com a terra aberta lá no início, e meu filho tava assim, eu entendi agora, meu filho tava assim, bem próximo dessa abertura, né, e quando eu olhei pro cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus, não era muita não, era pouquinho, com certeza era aquelas que dormiram com Jesus, né. E meus amores, na hora que eu tirei, na hora que eu estava olhando que ele estava subindo ao encontro de Jesus, eu me acordei. Na hora que eu vi ele subindo para onde estava Cristo, em cima das nuvens, eu me acordei. A primeira coisa, quando eu me acordei, eu fiquei logo imaginando, vixe, é o sonho da vinda de Jesus. É algo que ainda vai acontecer. Com certeza Jesus está contando comigo para que eu converse com o povo. E sabe o que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu contei foi para a família. Mas como tem escrito na sua escritura,
que um profeta nunca é bem recebido na sua terra nem na sua parentela, né? Jesus disse que já está escrito, então foi tudo que aconteceu. Ai, meus amores, eu guardei o sonho. Agora, para raciocinar durante o tempo que eu guardei esse sonho, se Jesus tivesse vindo. Meus amores, pior para vocês, pior para mim. Entendeu? Mas glória a Deus ele não veio, né? Ele tá para vir agora, né, meus amores? Então, é só vocês drobar a atenção. Primeiro, procure uma igreja, aceita Jesus Cristo como suficiente salvador da vida de vocês. Mais mensagem. E vocês aceitam Jesus Cristo, confessam Jesus Cristo com os lábios e vocês confessando Jesus, vocês começam a caminhar com Jesus. Lê as Santas Escrituras, se consagra a Ele, porque Jesus está prestes a vir buscar um povo na face da terra. Se vocês estiverem preparados, vocês são uns do que vão subir para com Ele, entendeu? Vou soltar 2, 3 versículos que está falando sobre. Primeiro, está falando sobre o Senhor, os exércitos. Como eu vi Jesus com seu exército de anjos, está escrito o nome dele aqui, eu vou ler para vocês, tá bom? Ó, porque o teu Criador é o teu marido. Vou continuar aqui. O Senhor dos exércitos é o seu nome e o santo de Israel. Vocês veem? Cristo. E, meus amores, é o que eu tenho para dizer para vocês. Agora eu vou falar, eu já mostrei aqui para vocês, aqui nas Santas Escrituras, que é quem? Que era Cristo. Agora eu vou mais em Apocalipse, o que eu estava lendo ali era em... Deixa eu olhar aqui para vocês. Isaías 55. E o versículo 5 para vocês. Isaías 55, versículo 5 para vocês. Agora eu vou ler Apocalipse, versículo 12, que é para vocês verem o tremor de terra que vai abrir a terra. Por isso que eu vi a terra rachada, entendeu? Ó, e vai ser o que? No 6º selo. Vocês prestem atenção. A vinda de Cristo vai ser no 7º selo, que é justamente que o sol vai se tornar negro. Presta atenção. Mas isso é no dia da vinda dele, né? Então, no dia do acontecimento, né? Ó. E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Por isso que eu vi a rua rachada. Na vinda do Senhor, eu vi a rua rachada. É o que é? Um grande terremoto. Tá aqui, tá dizendo, ó. Vocês sabem que tremor de terra é o que? Um terremoto. E o que? Aqui tá dizendo que vai ser um grande terremoto. E também encontrei outro versículo na Santas Escrituras que fala que o terremoto vai ser tão grande que nunca houve desde a fundação do mundo. Até no dia que acontecer isso, entendeu? Continuando aqui, ó. E o sol tornou-se negro como um saco de sigilo, e a lua tornou-se como sangue. Você está vendo aí? Então, pronto, né? Agora eu vou soltar o versículo 15 também, que é para encerrar esse vídeo para vocês. Ó. E os reis da terra, os grandes, os ricos... Não, mesmo, não é o 15, não, é o 14. E os reis... E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Vocês sabem, quando atinge terremoto, principalmente próximo da beira do mar, vocês sabem que vai o quê? Vai haver consequências. E aqui está dizendo, meus amores, que todos os montes e todas as ilhas, ó, aqui, ó, deixa eu repetir para vocês, ó. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Está dizendo que tanto os montes como as ilhas vão ser removidos do seu lugar. Vocês acham que vai estar normal as coisas? Para mim não vai estar nada normal no dia da vinda do Senhor. Porque as ilhas vão se retirar dos seus cantos. As ilhas vocês sabem que são no mar, né? Então vocês acham que não vai ter reboliço com as águas? Elas vão sair, tudo vai ficar tudo normal? Claro que não. Porque também tem escrito nas Santas Escrituras que Deus vai acabar com o restante da costa do mar. Por quê? Porque está escrito, entendeu? Ó. Deixa eu repetir para você. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então,
Meus amores, é todos os montes e ilhas vão ser removidos do seu lugar. Principalmente aquele monte onde Cristo... Onde Cristo o quê? Onde Cristo vai botar os pés agora na vinda dele, né? O Monte Sião, né? Então, pois é, na vinda dele, né? Então, vai ser removido de quê? Dos seus lugares, né? Então, glória a Deus. Meus amores, deixa... Pronto, já encerrei esse sonho pra vocês. Agora eu vou soltar outro sonho. Meus amores, olha. Eu vou soltar um sonho. Vou soltar um sonho pra vocês, né? É o sonho que Jesus Cristo apareceu pra mim igualmente. Ele foi crucificado. Vou soltar aqui também Mateus, deixa eu ver aqui. Eu tô o quê? Quando Cristo ressuscitou entre os mortos, Cristo mandou a Maria Madalena anunciar que ele já tinha vindo entre os mortos. Jesus já pronto já para vir, para buscar, recolher, para pegar o povo em cima da face da terra, Cristo fez o quê? Cristo levantou o quê? Um apóstolo, um profeta, para poder dizer que ele estava voltando, entendeu? Mesmo está escrito isso aonde? Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês, para soltar. Meus amores, estou ruim da garganta. Mas vou soltar o sonho e vou soltar. Glória a Deus. Porque a gente tem que abrir a boca e a gente tem que falar pra vocês que ele tá voltando. Pronto, ó. O que é que Cristo quer que eu faça? Presta bem atenção no detalhe desse vídeo. Eu vou soltar só uma frase, ó. Põe a trombeta à tua boca. Então, ó. Presta bem atenção. Ele tá pedindo pra mim o quê? Abrir a boca e conversar com vocês, que ele tá voltando. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Então, Cristo vai vir sobre o quê? Sobre a casa dele. Por quê? Porque está em falha com ele. O templo católico está cheio de idolatria. O templo evangélico está cheio de vaidade. O templo evangélico não obedece mais o que? O seu mestre. Não obedece mais o seu Senhor. Nenhum dos dois, né? Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, sempre eu solto isso pra vocês. Meus amores, é o nariz, coça. É porque eu tô meio abaqueada, né? Coça o nariz, coça a orelha, coça tudo. Pronto, meus amores, soltei aqui. Agora eu vou pra... A gente tá chamando que as pessoas ao arrependimento. Olha o que é que tá dizendo. Mas se quando o atalaia vir, ó, mas se quando o atalaia vir, que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado ao povo e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esta tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu requererei das suas mãos do atalaia. Meus amores, atalaia somos nós que pregam a palavra de Deus. E Deus está dizendo claramente, se quando ele vir, a espada vem para pegar as pessoas, né? Quando ele vir, quando ele vir, se nós não estiver fazendo a vontade dele e vocês forem pegos de surpresa, se forem com a iniquidade e tudo, Deus disse que vai requerer das nossas mãos o sangue de vocês. Só que, meus amores, eu estou pregando o evangelho, estou fazendo a vontade do meu rei, do meu salvador, né? Por quê? Porque eu quero estar com as minhas mãos limpas do sangue de vocês, para que não venha o quê? Acusação, né? Olha, presta bem atenção que eu vou dizer para vocês agora. A Bíblia católica, a Bíblia dos crentes, elas não tem diferença nenhuma. São diferentes só as capas. O que tem escrito numa Bíblia, porque foram tirados de quê? Dos pergaminhos que o quê? Os profetas, os discípulos de Jesus, que Jesus escreveu, que Jesus
falou e que o povo escreveu, os discípulos dele. Então, foram tirados os pergaminhos e colocaram para a Bíblia, mas não tem nada diferente, né? Só o que eles quiseram mudar mesmo, né? Que pelo versículo que eu li na Santa Escritura, eu vi que eles mudaram o nome de Cristo, né? Botaram o nome que eles quiseram. Mas também eu não sei, né, meus amores? Eu não sei, porque também Jesus já me mostrou algo no céu, e é a primeira letra do nome dele, que é justamente o que eu vi um vídeo aí, né, que tava falando justamente do nome dele. Meus amores, o nome dele é muito lindo, o nome dele a interpretação é o que? É salvação. E o nome dele é completamente diferente do que está escrito na Bíblia, né? Assim mesmo, eu não estou confundindo a cabeça de vocês, eu estou dizendo que tem um, tem um, tem um versículo na Santa Escritura que fala justamente do nome do Cordeiro, que foi o que? Modificado, entendeu? Fala que foi apagado da mente da gente. Se foi apagado, e se aqui tem escrito o nome, então, com certeza esse nome foi trocado, né? Assim, pelo que eu estou entendendo na Santa Escritura. É no, li... é no livro de Jeremias. Mas o Cristo é o mesmo. Eles trocaram só o nome, mas o Cristo eles não mudaram, não. Cristo é o que? O nosso Salvador. Então, assim, Cristo ele é o que? Um homem perfeito. Meus amores, eu vou encerrar esse vídeo para poder dar mais um tempo, para poder eu me recuperar um pouquinho mais, para fazer outro vídeo para vocês, tá bom? Mas entreguei esse versículo para vocês, li para vocês. Jesus chama vocês ao arrependimento, viu? Transformação de vida. Quando eu vim só por segundo sonho, tá bom? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Chama vocês o que? O arrependimento, viu? Fui. Que Deus abençoe as nossas vidas, tá bom?